Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo por Propósito, a um programa desenvolvido exclusivamente para ajudar você a encontrar qual é o teu propósito de vida e não somente isso, a você avançar, a você alavancar, a você vencer os seus medos, a você enfrentar as dificuldades que aparecem no decorrer do nosso dia a dia, para que você seja, sim, alguém de sucesso, alguém vitorioso, alguém que conquiste e não simplesmente fique pelos cantos ou fique choramingando ou sendo vítima da sociedade, como muitos dizem. Não, Deus fez você para vencer, Deus fez você para ter alegria, para ter recursos, para ter sustentabilidade, seja emocional, seja financeira, seja de amigos. E é por isso que eu estou aqui, para ser essa voz, para ser esse canal junto a você. Hoje eu queria conversar com você sobre um texto que é bem conhecido, Mateus capítulo 5, verso 4. Fala ali, Mateus capítulo 5, ele trata sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, ali nesse verso 4, ele está falando sobre os que choram. E esse choro não é, gente, não é chorar de derramar lágrimas, não é chorar de tristeza, não. É um chorar de contrição, é um chorar de dor. Veja, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala lá em Filipenses capítulo 3, verso 18 a 21, ele diz: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo, ele está falando aos filipenses, ele repete as mesmas coisas, ele repete muitos ensinos que ele já havia trazido, que ele já havia dado, e dessa vez ele diz: eu repito a vocês com lágrimas. Isso não é uma questão sobre ser ou não ser chorão. Cristo, quando estava falando ali no Sermão do Monte, ele não estava dizendo que as pessoas deveriam viver chorando pelas coisas. Não, não é sobre ser um chorão. Isso tem a ver com o choro espiritual, sobre o choro pelas coisas do Espírito. E chorar espiritualmente, esse choro espiritual é chorar pelo pecado ou pela maldade do mundo, por aquilo que nos envolve, por aquilo que nos cerca. Veja só, essa palavra choro, ela tem o seu sentido, a sua tradução original, a lamento ou aflição. Então, se nós fôssemos traduzir, fazer uma melhor tradução para essa questão trazida ali na versão NVI, como bem-aventurados os que choram, nós poderíamos fazer uma tradução interpretando, dizendo feliz ou felizes são aqueles que se lamentam, são aqueles que se afligem. Feliz ou infeliz. Mas é contraditório, isso não soa tão bem aos nossos ouvidos, isso parece algo distante demais de compreender, de aceitar. E por que eu decidi trazer essa passagem hoje, essa análise hoje? Porque muita gente reclama de infelicidade. Eu não sou feliz, eu não sou feliz, eu não sou feliz por causa disso, ou por causa daquilo outro. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, o tema dessa carta, um dos temas dessa carta é sobre alegria. É sobre alegrar-se. Como é que a gente pode viver alegres? E alegria é diferente de contentamento. Tá? Contentar-se, alegrar-se momentaneamente, isso são situações distintas. Tá? Alegria constante. Tá? Ter uma alegria. Como é que a gente pode se alegrar? Paulo ele fala sobre entrega de direitos para que se possa ter alegria. É você entregar direitos que você tem ou expectativas de direitos que você tem para que você possa vir a se alegrar. Nesse caso, sobre alegrar-se por uma esperança que há de vir. Como é que nós podemos nos alegrar? Como é que nós podemos ser felizes chorando? Chorar pelo pecado do mundo ou pela maldade que nos cerca, nós podemos enxergar isso com duas perspectivas. Seria pelo meu próprio pecado, chorar pelo meu próprio pecado, pelo pecado que me envolve, pelo pecado que me cerca,
e chorar pelo pecado e pela maldade que está no mundo ao nosso redor. Para um cristão, para aquela pessoa que tomou a decisão de caminhar com Cristo, de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e não simplesmente o nascimento físico, mas para o cristão, para aquele que deseja andar com Deus todos os dias, a vontade diária é agradar a Deus. A vontade diária é fazer com que Deus se alegre das minhas condutas, que Deus se alegre do meu comportamento, que Deus se alegre do meu pensamento, que Deus se alegre com tudo aquilo que eu faço. Afinal de contas, a partir do momento que a gente decide nascer de novo, que a gente decide caminhar com Cristo, a nossa vida ela começa a seguir um fluxo diferente, ela começa a seguir um caminho diferente daquilo que anteriormente se seguia, daquilo que anteriormente se vivia. Eu queria abrir um parêntese aqui e falar de dois tipos de cristãos. Eu não sei em qual tipo você se enquadra, mas compete a mim aproveitar essa oportunidade de falar para você que existem dois tipos de cristãos, de pessoas que se dizem cristãs, que confessam o cristianismo como religião, como a profissão de fé. O primeiro grupo de pessoas é aquele grupo que é cristão de fato, aquele que vive pelas Escrituras, aquele que vive por aquilo que está escrito. Não importa se aquilo que está escrito me agrada 100% ou se não me agrada. É o que está escrito, eu vivo por esta verdade. Não importa o que A ou B digam, não importa o que um pastor, o que um apóstolo, ou seja lá quem for, fale para você. Não importa se o seu chefe te manda seguir uma conduta no trabalho que não condiga com isto aqui. Se você é cristão de fato, você vive para agradar a Deus. Você vive por essa palavra. Diferentemente de um segundo grupo de pessoas que muitas vezes alega dizer que é cristão, mas não vive de fato por essa escritura. Pessoas que até dizem, eu sou cristão, pessoas muitas vezes que estão dentro da igreja, pessoas que participam de atividades religiosas, de cerimônias religiosas, mas que de fato não vivem o cristianismo que a Bíblia ensina, não vivem um cristianismo que o Evangelho de Cristo ensina. E eu costumo dizer que não tem problema. Não tem problema algum. Cada um tem a vida que merece. A salvação ela é algo individual. Chegará o dia em que Cristo se colocará não como o pacifista, não como o pacificador, não como o Deus misericordioso, mas ele entrará e virá como um juiz, onde todas as pessoas se curvarão diante dele e ele decidirá. Para alguns ele afastará para a esquerda, para outros para a direita, para outros ele dirá, entra no gozo do teu Senhor, vem ceiar comigo, e para outros ele vai dizer, afastai-vos de mim, eu nunca os conheci. E alguns olharão para ele e dirão, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos pessoas, nós não evangelizamos outras pessoas, e ele simplesmente dirá, afastai-vos de mim, eu nunca os conheci. Porque essas pessoas, durante as suas vidas, elas escolheram uma vida dupla, uma vida hipócrita, onde elas selecionaram partes das Escrituras para aceitar e partes para rejeitar. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é um todo, ela é completa. Eu vejo muitas pessoas que confessam, abre aspas, como cristãos e são favoráveis ao aborto, são favoráveis ao homossexualismo, são favoráveis a ganhos desonestos, dentre tantas outras barbaridades, relacionamento homoafetivo. Como é possível que uma pessoa que diga confessar a Cristo, a ser favorável a esses caminhos, se a Bíblia condena essas coisas?
A Bíblia não condena as pessoas. A Bíblia condena as suas atitudes, os seus comportamentos. Mas voltando para cá, quando você é cristão de fato, você se entristece pelo seu pecado, porque o teu propósito é agradar a Deus, e quando você peca, quando você erra, quando você comete algum deslize, quando você fala alguma besteira, quando você se envolve naquelas rodinhas de conversa para agradar as pessoas que estão ao seu redor, ao invés das pessoas conhecerem por aquilo que de fato você é, ou será que é isso que você é? Mas quando você erra, quando você peca, quando você sabe que você desagradou a Deus, então você se entristece, você chora, o teu coração ele sofre, porque todo pecado ele te distancia de Deus, e tudo o que se mais quer enquanto cristão é se aproximar de Deus, é se chegar a Deus, é ter comunhão com Deus. É isso que se quer. E toda vez que a gente entende que ter comunhão de Deus, quanto mais comunhão, quanto mais perto de Deus, mais alegre eu me torno, porque as coisas elas caminham rumo ao certo, à convicção, à certeza de uma salvação, de uma esperança de vida após essa morte, de uma vida eterna ao lado de Cristo, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais traumas, não haverá mais homicídio, não haverá mais assalto, não haverá mais nada de ruim, como nós vemos hoje. E aí quando a gente erra, quando a gente comete um deslize, a gente se entristece, a gente chora. A gente fica com o coração contrito. Mas um segundo sentido para essa contrição, para esse choro, trazido aqui em Mateus capítulo 5, verso 4, é no sentido de eu me entristecer pelo pecado no mundo ao nosso redor. E o mundo hoje está tão perverso, está tão destrutivo, está tão desigual, desumano, tão longe dos padrões de Deus. Porque Deus nos ensina a amar a todos, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E amar é muito diferente de aceitar certos comportamentos, porque eu posso amar você enquanto pessoa, mas não aceitar um comportamento seu, não aceitar uma atitude sua, porque ela contraria aquilo que as Escrituras nos trazem como um padrão de vida do cristão. As mensagens que eu trago aqui não são para qualquer pessoa. Tem muita gente que vai ouvir essa mensagem e vai ignorar, vai simplesmente dizer é loucura. Não, a mensagem que eu trago aqui é para você. Para você que quer mudança de vida, para você que quer mudança de comportamento, para você que entende que o caminho, ele só existe um caminho para o sucesso em todas as áreas da sua vida. E esse caminho, ele se constrói com base em um alicerce firme, em uma rocha estável, que é Cristo. Uma vez que nós entendemos isso, todas as outras áreas da nossa vida, elas começam a se encaixar, elas começam a fazer sentido. E é isso que é viver por propósito. Viver por propósito não quer dizer que você vai ser um pastor, que você vai ser um padre, um bispo, um apóstolo, que você vai viver dentro de uma igreja. Não, viver por propósito é entender que a tua fé, ela deve ser firmada em um alicerce genuíno, em uma rocha estável que é Cristo, que é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa deve ser a base da tua vida. Porque aí, com base nessa fé, você começa a desenvolver o teu caminho de sucesso, o teu caminho de progresso, o teu caminho de avanço constante em direção às metas e objetivos que você desenvolve, que você escolhe para a sua vida, com base na fé em Cristo. E quando você entende isso, você não somente se entristece pelo seu próprio pecado, mas você se entristece pelo pecado do mundo ao seu redor. Por aquilo que as pessoas fazem que desagrada a Deus, por aquilo que as pessoas fazem que acaba destruindo a comunhão que existe ou que deveria existir entre Deus e o ser humano. E a Bíblia, ela nos traz vários exemplos acerca disso, de pessoas que choram pelo pecado das suas sociedades à época.
Jesus mesmo, quando ele está entrando ali em Jerusalém, ele chora, e parafraseando aquilo que está escrito em Lucas capítulo 19, versos 41 a 42, a gente olha Jesus dizendo, quando ele se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo: ah, Jerusalém, se você reconhecesse que tempo especial você está vivendo, você encontraria paz. Mas agora é tarde. E Jesus, ao proferir essas palavras, ele chora. Ele chora porque Jerusalém não entendia aquele momento especial que ele estava vivendo. Ele não entendia que aquele momento, ele era um momento que já havia sido profetizado, que era o momento que os judeus esperavam, que os israelitas aclamavam, e eles não conseguiam abrir os olhos para ver e aceitar aquele momento, e Jesus chora por eles. A Bíblia ela tem um livro inteiro sobre lamentações, sobre choro por conta do pecado da sociedade daquela época. É o livro Lamentações de Jeremias, também conhecido, né? Algumas pessoas chamam ele de profeta chorão, porque ele chorava pelo pecado da sociedade ao redor, ele chorava pelo pecado da sua comunidade, pelo pecado do povo, porque ele sabia qual era o destino que aquilo iria conduzi-lo. Ele sabia o destino que estava sendo mostrado para aquelas pessoas que decidiam trilhar um caminho distinto. E isso só as levava à dor, à tristeza, a desilusões. Veja, felizes os que choram pelo pecado do mundo, felizes os que choram pelo seu próprio pecado, porque eles entendem que os prazeres momentâneos não conduzem a uma vida real, não conduzem a uma salvação, não conduzem a uma vida de prosperidade, não conduzem a um relacionamento pai e filhos de sucesso. Não conduzem a um casamento exemplar, onde a esposa respeita o marido e o marido ama a esposa do mesmo modo como Cristo ama a igreja, de forma incondicional. Isso produz alegria, e a única forma de se chegar a essa alegria é por meio de Cristo. É por meio de entender que essa palavra é a verdade. É por meio de entender que essa palavra é um manual de instruções para a vida. É por meio de entender que essa palavra é que ela transforma, ela modifica, ela constrói sonhos e esperança na vida das pessoas. Ela faz pessoas se transformarem em pessoas de sucesso. Foi por isso que Paulo escreveu sobre falsos mestres, lá em Filipenses. Ele diz, pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E ele continua falando, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o seu estômago e eles têm o orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de sorrisos constantes. Mas veja que Paulo, quando ele repete com lágrimas, falando que existem muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, ele não está falando de pessoas que estão fora da igreja. Ele não está falando de pessoas que não fazem parte do meio gospel, do meio evangélico, do meio cristão. Não, ele está falando de pessoas que fazem parte deste grupo. Ele está falando de pessoas que fazem parte daqueles que confessam a Cristo, ou que dizem confessar a Cristo, que dizem que Cristo é o Senhor de suas vidas. É desse grupo que ele está falando.
Mas é desse grupo que está dentro da igreja e que ainda encontra prazer, que ainda mantém toda a sua alegria, que ainda mantém toda a sua satisfação nos seus prazeres, as suas prioridades. Os seus prazeres são aquilo que mandam no seu caminho, são os prazeres que norteiam o seu futuro, são os prazeres que rumam às suas metas, os seus objetivos, o seu propósito. São os seus prazeres que dominam o seu corpo, ou seja, é eu no trono, é o prazer acima de todas as coisas. Ao invés de colocar Deus no trono, Deus no centro e eu fora. É a vontade de Deus que nos motiva, é fazer a vontade de Deus que nos alegra, porque a gente entende onde nós queremos chegar, a gente entende onde a gente quer estar, a gente entende o que nós queremos para as nossas vidas, uma vida de abundância real. E não simplesmente momentos de prazer, que muitas vezes acabam logo depois dos momentos de prazer, e aí vem a dor, a infelicidade, a angústia, a ansiedade, a depressão. As pessoas não entendem. As pessoas não querem aceitar. Elas fecham os olhos para ver. Jesus, ele olhou para as pessoas e disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Tome a sua cruz e venha. O que você acha que isso significa? Que isso significa só momentos de contentamento, só momentos de alegria, momentos de sorriso? Não. Porque a felicidade ela não consiste só em momentos de alegria. A felicidade também consiste em momentos de aprendizado, em momentos de dor, de sofrimento, porque são esses momentos que nos transformam, são esses momentos que nos modelam, são esses momentos que nos constroem, que nos fortalecem, que nos incentivam a tomar decisões radicais muitas vezes, mas tomar decisões que nos fazem avançar, que nos fazem seguir adiante. São esses momentos, e é por isso que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me e venha. Porque nesse mundo você não é só momentos de alegria que tem. No cristianismo, as pessoas que normalmente te prometem um cristianismo sem dor, um cristianismo sem tristeza, um cristianismo sem sofrimento, elas estão mentindo para você, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Se você entrar numa igreja, se você ver um vídeo pela internet, um pregador, seja lá quem for, falando para você que cristianismo é só alegria, é só oba-oba, uhul, é só felicidade, essa pessoa está enganando você, essa pessoa está mentindo para você, porque não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu não estou dizendo para você que todos os males do mundo virão só porque você se tornou cristão, só porque você é crente, não. O que eu estou dizendo para você é que a sua vida não será só alegrias, que existirão momentos de dor. A Bíblia nos fala, Jesus nos fala, neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo e Cristo está com você sendo um, você já venceu o mundo e você é um vitorioso, uma vitoriosa, e você vai avançar, não importam quais sejam as dificuldades que apareçam na tua vida, você vai seguir adiante. Entenda isso. Entenda. Só o fato de você já estar nesse mundo, só o fato de você ter nascido, você já vai ter que lutar contra o pecado todos os dias. Você vai enfrentar a si mesmo. O teu maior inimigo não vai ser os outros, o teu maior inimigo é você. O teu maior inimigo do teu sucesso, aquilo que impede você de seguir adiante, não são os outros, é você. É você que tem que lutar contra a preguiça, é você que tem que lutar contra o desânimo, é você que tem que lutar contra as desgraças que acontecem no mundo e que vão tentar te fazer ficar frustrado, te desmotivar. É você quem tem que lutar. Então, o seu maior inimigo é você. Então, você vai enfrentar lutas todos os dias, contra pecados todos os dias, para seguir a Cristo. Nesse corpo, enquanto você estiver nesse corpo humilhado, nessa terra estranha, enquanto você estiver aqui, porque a gente entende que nós cristãos não somos desse mundo, nós somos peregrinos, nós estamos aqui
de passagem. Nós temos um caminho a seguir e é esse caminho que nós estamos trilhando. Isso já é a sua cruz, só o fato de você enfrentar todos esses obstáculos diariamente. Os outros sofrimentos que porventura virão, eles são apenas outros sofrimentos que virão. Mas sofrimentos você sempre terá. E Paulo, ele chora nessa passagem quando ele diz, eu repito isso com lágrimas, porque ele chora por conta de pregadores, por conta de pessoas que anunciam um evangelho que não fala sobre essa verdade. Pessoas que anunciam o evangelho pelo seu próprio prazer, para tirar vantagem próprias, pessoas que toleram um pecado. Pessoas que preferem pegar páginas dessa Bíblia, arrancar como se elas nunca existissem e escolher aquilo que eu vou seguir e aquilo que eu não vou seguir. É sobre isso que Paulo também está chorando. Pessoas que usam o nome de Cristo, declaram-se cristãos para cometer barbáries, para cometer atrocidades, para enganar as pessoas, enquanto deveriam trazer as pessoas para perto, para que elas mudassem suas vidas, para que elas entendessem qual é o seu propósito, para que elas pudessem avançar e ir adiante. Essa mentira de que o caminho é perfeito, de que não existe problemas, de que não existe mágoas, que não existem mais dor porque eu aceitei a Cristo. Essa mentira afasta as pessoas, porque essa mentira causa muitas decepções, porque quando a pessoa entra e ela começa a caminhar, ela vai continuar tendo problemas. Ela vai continuar tendo dores, ela vai continuar tendo decepções. E todas aquelas falsas promessas, elas vão à tona. Então, as pessoas se afastam, elas se desmotivam. E isso gera um mundo de pessoas andando em trevas enquanto deveriam andar na luz. Gera um monte de crentes com crises depressivas. Um monte de crentes mentirosos, enganadores, enquanto deveriam viver pela verdade. Enquanto deveriam olhar o outro, olhar o benefício do outro e querer ajudar, auxiliar. Mas calma. Tenha esperança, essa história ela não acaba assim, essa história ela não termina assim com choro. Por isso que Deus diz, felizes os que choram por conta dessas coisas. Felizes os que choram por conta dessas coisas, pois eles serão consolados. Essa é a nossa esperança, a esperança do consolo que Cristo nos trará. Toda a Bíblia, eu repito isso, toda a Bíblia, desde o começo até o final, ela fala da esperança vindoura, ela fala de Cristo, ela fala da sua volta, ela fala da sua salvação, ela fala da sua misericórdia, ela fala de uma vida que nos virá cheia de alegria, assim, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais homicídios, estupros, onde não haverá mais tortura, onde não haverá mais esse sentimentalismo barato que é utilizado para enganar as pessoas. Tudo isso vai acabar, e isso vai acabar quando Cristo vier em glória. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação de seguir adiante. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso prazer. Não existe maior alegria, não existe maior motivação, não existe maior ânimo se você não tiver uma esperança futura. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode estar cercado de pessoas. Mas eu te pergunto agora, de fato você tem alegria por saber que um dia você terá a felicidade completa, eterna, que você terá paz? Você consegue viver com essa paz? Você consegue viver com essa alegria? Você consegue viver com essa esperança, com essa motivação? Porque essa alegria, a verdadeira alegria,
Ela só pode ser encontrada em Cristo. Porque é Ele que nos ajuda a caminhar em meio às nossas dores, em meio às nossas decepções, em meio às nossas desventuras que a vida possa oferecer. É Cristo que segura a nossa mão e caminha ao nosso lado quando todos os outros se afastam de nós. É Cristo quem olha para você quando você está sozinho no seu quarto, quando ninguém mais está com você. E Ele vai lá e enxuga a lágrima que escorre dos teus olhos pela solidão. Porque todos os dias você sai para trabalhar e tem pessoas ao seu lado, sorrindo, brincando, e vai para as festas e vai para a balada e se anima. Mas depois, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você só encontra aquele vazio, a tristeza, a dor, porque você sabe que aquilo não valeu de nada. Porque você sabe que o mundo continua perverso, que a doação do seu corpo por um prazer instantâneo, ela só valeu para aquele momento. Porque você não vai ter ao seu lado, você não tem ao seu lado uma pessoa que vai compartilhar com você as suas alegrias, mas vai estar com você nos seus momentos de frustração, nos momentos que você se sentir fraco. Cristo está com você sempre. Esse é o maior presente que alguém pode ter, que alguém pode te dar. E muitas pessoas estão tirando proveito das situações, porque elas não olham para você como um ser especial, como Cristo olha para você como um ser especial. Eu queria te convidar a olhar para a cruz e enxergar ali alguém que a todo instante se importa com você. E que tudo aquilo que foi feito, toda a história que você um dia já ouviu, que ela modifique a sua vida. Que Cristo entre na sua vida, que você o receba de modo racional. Porque essa decisão, sim, ela não vai te frustrar dos teus problemas, ela não vai te livrar dos teus problemas, ela não vai te livrar de decepções, ela não vai te livrar de momentos de dor. Mas essa decisão vai fazer com que Cristo esteja ao teu lado. E em todos esses momentos, Ele vai te ensinar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Ele vai soprar nos teus ouvidos uma meta, um objetivo ao qual você possa alcançar. Seja ela profissionalmente, seja ela no âmbito dos relacionamentos, no âmbito conjugal, seja ela na criação dos teus filhos. Cristo estará contigo por onde quer que você andar. Esse é o momento onde muitas pessoas podem estar ao teu lado te falando lá, 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 falando coisinhas que vai tentar te desvirtuar, o telefone toca, as pessoas te chamam. Mas é uma decisão unicamente sua. Seguir com Cristo e ter sucesso em tudo o que você fizer. É isso que Ele nos promete na sua palavra. Ele não nos promete livrar de problemas e aflições, mas Ele promete estar contigo em todos os momentos e te fortalecer. Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Porque a partir daí você começa a desfrutar de uma verdadeira alegria, porque você entende o propósito de Deus para a tua vida. E quando você pauta a tua vida em cima deste propósito, que é glorificar a Deus, que é estar com Ele lado a lado, que é estar ali, a tua vida começa a fazer sentido. Os teus talentos começam a fazer sentido. Os teus relacionamentos começam a fazer sentido. E você começa a conduzir a tua vida rumo ao verdadeiro sucesso, à verdadeira prosperidade, à verdadeira alegria.
eu queria te convidar a fazer essa decisão. E não somente fazer essa decisão, que é uma decisão importante, mas a compartilhar isso com outras pessoas. Compartilhar esse vídeo, compartilhar esse projeto Viver por Propósito, o projeto Vivendo por Propósito. Compartilha essa ideia, traz mais pessoas para entender isso, para viver isso. Compartilha esse canal, compartilha esse vídeo, dá o seu like, curte esse vídeo, porque se ele modificou a tua vida em algum sentido, se ele está agregando valor à tua vida, se ele está te ajudando a seguir adiante, por que não ajudar outras pessoas? Por que não seguir adiante? Por que não propagar essa mensagem para outros que possam vir a seguir e querer mais? A Bíblia ela se aplica a tudo, a exatamente tudo. Gente, eu não sou o cara mais amável do mundo, eu não sou o cara mais doce do mundo. Eu não vou falar para você só coisas que você queira ouvir. Eu vou falar aquilo que você precisa ouvir, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Existirão momentos que eu vou falar coisas para que você sorria e se alegre. Mas em outros, eu vou estar aqui falando para você coisas que vão tocar e doer na ferida, para que você tome decisões. Porque o meu propósito de vida é ajudar você a avançar, a alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça você seguir adiante, firme, sempre com os olhos fixos nas coisas do alto. Sigamos juntos, eu e você, vivendo por propósito. Deus te abençoe.